Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com vocês, Sheikh Rodrigo, nesta série sobre os 40 hadiths, né? Que são regras para a vida de todo muçulmano e muçulmana. Né? Vamos conhecer, então, hoje... Opa, vamos aumentar um pouquinho aqui. Vamos conhecer o segundo hadith. Tá funcionando? Tá funcionando. O segundo hadith. Esse segundo hadith é importantíssimo. Já põe em caixa alta, é importante, já procura ele, imprime e põe assim para memorizá-lo. Esse hadith tem a sua importância, que ele é chamado como a mãe da Sunnah. Para você ter uma ideia, vários autores, vários escritores, vários teólogos, teóricos, exegetas que escrevem sobre doutrina islâmica escreveram um livro sobre este hadith, entre eles Ibn Taymiyyah, grande Ibn Taymiyyah, escreveu um livro chamado Kitabul Iman, o livro da fé, só sobre explicando esse hadith. Tem até um livro traduzido em português que eu recomendo, que, na minha humilde, porém sincera opinião, é o melhor livro sobre o Islã escrito em língua portuguesa. Que livro que é? A Mensagem do Anjo Gabriel. Procure na Amazon, tá? Esse hadith tão importante que é que o Imam Muslim Ibn Hussein al-Hajjaj, né? Abu Hussein, né? O Imam Muslim Ibn Hajjaj, ele no seu livro Sahih Muslim, tá aqui o Sahih Muslim. Olha o tamanho do tijolo. Tudo hadith do profeta. O primeiro hadith dele, o hadith que ele escolheu como fosse para introdução do seu livro, ele começa com esse hadith. Quem comentou, explicou, quer dizer, quantos hadiths tem? Tem mais de 7.000 hadiths aqui no Sahih Muslim. Aqui tem mais de... Quem explicou, o nosso sheikh explicou, quando explicou o Sahih Muslim, ele diz o seguinte: é como o Imam Muslim estivesse dizendo para nós. O primeiro hadith está numa página, tá? É como se ele estivesse dizendo: tudo que vem depois só tem validade e é a explicação de um único hadith. Por isso que é chamado a mãe da Sunnah. Porque o Muslim botou esse hadith no começo do seu livro, e quem explicou o seu livro disse: é como se o autor estivesse dizendo para nós: tudo que vem depois de hadith do profeta só tem validade e é a explicação desse primeiro hadith. Esse hadith é tão importante que você já deve ter conhecido, já ter escutado. Aliás, no meu canal no YouTube tem uma série só explicando ele. Vamos entrar no assunto agora. É o hadith do Omar ibn Khattab. Foi dito na última aula quem era o Omar, né? Hoje é o segundo hadith. Vamos ler o hadith, tá? E depois vamos explicá-lo. Gente, é importante nós conhecermos, aprendermos, termos ciência, se possível memorizar esse hadith, tá bom? E procurar tirar conclusões e explicar. É um hadith que você vai aprender a vida toda, é o hadith do Islã. Tá, vamos lá. Omar narra: estávamos diante do mensageiro de Deus certo dia, quando apareceu para nós um homem, chegou até nós um homem, profeta de Deus estava na mesquita com seus companheiros, chegou um homem de longe, de viagem, não tinha sinal de viagem, a sua roupa era branca, limpa, seu cabelo estava penteado, arrumado, ou seja, não tinha sinal, traços de viagem, porque antigamente a pessoa viajava 4, 5 dias de camelo, de burro, de cavalo, a pé. Como é que chegava a roupa do cara? Todo sujo, amassado, poeira, barro, cabelo, né? E o homem chegou na mesquita, se aproximou do profeta Muhammad, todo mundo olhando, encostou, sentou tão próximo que escutou seus joelhos na ponta do joelho do profeta, ou seja, encostou joelho com joelho, e disse: Muhammad, fale para mim o que é o Islã. Omar narrando: peraí, o cara chega de longe, ninguém conhece ele, não tem sinal de viagem, parece que não é um viajante, ninguém conhece ele daqui. Ele chega e fala o nome do profeta Muhammad pelo nome. Muhammad, me fale o que é o Islã. O profeta Muhammad disse: o Islã é testemunhar que não há divindade a não ser Allah, Muhammad é seu mensageiro, cumpra o salat, pague o zakat, jejue o Ramadã e faça a peregrinação à casa de Deus se tiver capacidade para tal. O homem disse: é verdade.
Omar, o narrador do hadith, fala o seguinte: Fa'ajibna, nós ficamos impressionados, assim, peraí. O homem, ninguém conhece ele. Chegou, falou o nome do profeta Muhammad pelo nome. E disse, é verdade? Tá bom, continua. O homem disse, me fala então o que é a fé. Iman. O profeta Jesus disse, é acreditar em Allah, ter fé em Deus, nos seus mensageiros, nos livros, nos livros, nos seus mensageiros, no dia do juízo final e na predestinação, seja ela boa ou ruim para você. O homem disse, é verdade. Confirmou. Então, disse o homem, então me informe qual é o nível mais elevado, o que é a virtude, o que é a espiritualidade por excelência, o que é em árabe ihsan. O profeta de Deus disse, é adorar Allah como se estivesse vendo ele. Se você não está vendo ele, ele está te vendo. O homem então perguntou, então me informe quando é a hora, quando será a hora do final do tempo, que hora vai ser o final de tudo, do mundo, quando o mundo vai acabar. Daí vem a pergunta, o profeta disse, quem está sendo perguntado? Ou melhor, aquele que está sendo perguntado não sabe mais do que aquele que está perguntando. Ou seja, eu sei menos do que você que está perguntando. O homem disse, então me informe sobre os seus sinais. O profeta disse de alguns sinais. Que o mundo não vai acabar de repente assim, ó, pá, não, vai ter sinais, né? O profeta de Deus disse, quando a escrava der luz à sua dona, a escrava der luz à sua senhora, e você ver os descalços, nus, pobres, os árabes beduínos, que eram descalços, nus e pobres, pastores de ovelhas, eles estarão competindo quem constrói os prédios mais altos. Presta atenção. Então o homem foi embora. Então o Omar narrando, então o profeta de Deus olhou para mim e disse, Omar, você sabe quem era aquele homem que estava perguntando essas perguntas? Omar, com todo o respeito, disse, Allah e seu mensageiro sabem melhor. Então o profeta disse, فَإِنَّهُ Jibril. Esse era o anjo Gabriel, que chegou para ensinar a vossa religião. Allahu Akbar. Hadith bonito, não é? Gente, esse hadith nós temos que aprender. Várias. Não é à toa que os sábios escreveram um livro sobre esse hadith. Escreveram livros, por exemplo, assim, títulos que livros que eu tenho, alguns aqui, a visão pedagógica do hadith, extração, se aprende pedagogia, fé, teoria, se aprende crença, muitas coisas desse hadith. Vamos tentar, no tempo limitado que nós temos, explicar um pouquinho dele, ou aproveitar dele. Onde que esse hadith vai ser importante na nossa vida, no nosso dia a dia? Aonde? Primeira de tudo. Esse hadith, né? Hadith, ele tem os fundamentos do Islã, fundamentos da fé, os fundamentos da virtude, da observância a Deus, não é? Como é que o profeta de Deus ensinava as pessoas? Será que ele pegava um quadro negro, agora quadro branco, né? E escrevia? Será que ele botava um flash para as pessoas? Será que ele dizia aqui, ó, entra aqui no YouTube? Não. O mensageiro de Allah, ele ensinava as pessoas na prática, dando alguns conselhos, sentava na mesquita, falava, e as pessoas chegavam até ele, perguntavam, e ele respondia. Então, uma das formas do aprendizado é perguntar e observar. Você aprende quando observa e quando pergunta. E uma das formas de ensinar é responder e praticar, não é? E o mensageiro de Deus, então, ensinava dessa forma, respondendo, falando né, com as pessoas e praticando. Que a prática também é uma forma de ensinar, né? E os companheiros do profeta gostavam quando via alguém de fora e perguntavam as coisas para eles.
Porque às vezes nós somos habituados, né, com as mesmas questões, o nosso mundo, não é? A nossa bolha, vamos dizer assim, né, a bolha social está viciada com certas coisas, né? Daí vem alguém de fora, faz uma pergunta e a gente, pô, que legal essa pergunta, né? Então as pessoas gostavam quando vem alguém, mas aí quem é que chegou hoje para perguntar? Era o caso do profeta? Era um homem que ninguém sabia, que era o anjo Gabriel. As pessoas não sabiam. O que se aproveita esse hadith também? Que quem ensinou o Islã para o profeta Muhammad, primeiro, quem ensinou o Islã falando e dando prática para os companheiros do profeta Muhammad, quem foi? Quem foi? Quem foi? Pergunta que vai cair no Enem. Quem ensinou o Islã para os companheiros do profeta Muhammad? O profeta Muhammad. E quem ensinou o Islã para o profeta Muhammad? Está aqui no hadith. Quem? O anjo Gabriel. Tu viu como é importante isso? Essa cadeia de transmissão? Pergunta, vamos repetir. Quem ensinou o Islã para os companheiros de Muhammad? Quem? O profeta Muhammad. Quem ensinou o Islã para Muhammad? O anjo Gabriel. Tá? Sheikh, mas por que isso é importante nós termos noção disto? Cara, essa é a coisa mais importante que tem. Onde você pega o valor disto? Os companheiros do profeta Muhammad da primeira geração, eles não inventaram o Islã. Eles não entraram no consenso a partir de hoje o Islã é isto, não. Eles aprenderam aquilo que o profeta de Deus ensinou. Aquilo que o profeta de Deus poderia fazer e não fez, em questão religiosa, poderia fazer e não fez, então não é da religião. Ou por acaso o profeta de Deus ocultou algo da religião aos seus companheiros? Não. E por acaso o anjo Gabriel ocultou ao profeta Muhammad algo da religião? Não. Só nessa aí você matou a charada. Se aparecer alguém que tem o sufixo ismos, ismo, e querer falar uma coisa, outra, e trazer, sabe, você já matou a charada por aqui, peraí. Aquilo que Muhammad não ensinou para os companheiros dele não é religião, não é o Islã. Por quê? Porque o profeta de Deus não ia ocultar algo da religião. Quer dizer que o profeta de Deus ocultou algo da religião, daí vem um cara 1000 anos depois que descobriu algo? Ah não, é palhaçada, né? E o anjo Gabriel não iria ocultar algo da religião. Quer dizer que o anjo Gabriel escondeu algo para o profeta Muhammad que não era da religião, e vem um cara e vem uma pessoa aqui no Brasil 1400 anos depois que não sabe, não estou falando que não sabe falar árabe, não sabe nem falar português direito. Ele descobriu. Ah não. Bom, vamos voltar para o hadith. Isto é a explicação do hadith também. Então esse homem chegou e perguntou: o que é o Islã? O que é o Islã? O que é o Islã? Te perguntou. O que é o Islã? Islã, a raiz da palavra vem entrega, submissão, né, à vontade de Deus. Não é submeter a vontade de Deus aos meus desejos. É submeter o teu desejo, o seu caminho à vontade de Deus, isso é Islã. Então você vê que o profeta de Deus falou: o Islã é testemunhar que la ilaha illallah, Muhammad, os pilares do Islã, os 5. Tá? Onde é que tiram os pilares do Islã? Está aqui, 5 pilares do Islã. Né? Vê aqui que o Islã aqui são todos aqui pilares práticos, são todos externos. Então o Islã são práticas eternas e externas. Não é? Como é que você identifica o muçulmano? Se ele está quieto, como é que você identifica? Pelas suas práticas. Tá? E o profeta explicou, e o homem perguntou: o que é o iman, fé? Então nós temos o Islã, que são submissão, entrega, práticas externas, que identificam e demonstram e mostram e atestam e provam a quantidade ou nível da prática interna. Quais são as práticas internas? Aqui está o iman, que são a doutrina islâmica, a crença, a fé. O que o muçulmano deve acreditar? Em Deus, Allah, nos anjos, nos livros, nos mensageiros, no dia do juízo final
e na predestinação, seja ela boa ou má. Seja aconteceu bom ou ruim, eu acredito, né? Para mim aconteceu comigo, vamos ver. Então você tem a palavra iman, a raiz da palavra iman vem do árabe amn, segurança, convicção, certeza. Não é a fé como a fé emotiva, eu tenho fé no sentido de esperança, eu quero que aconteça. Não, é aquilo que está intrínseco, está dentro, está inabalável, está no coração. Certeza, convicção firme, sólida. Você vê alguns muçulmanos falar, minha fé está fraca. Como assim tua fé está fraca? Você diminuiu a tua certeza e confiança em Deus, nos anjos, nos profetas, nos mensageiros? Diminuiu a certeza? Ou você está querendo falar outra coisa? Querendo falar outra coisa, obviamente. Então nós temos as coisas. O Islã, uma depende da outra. Tem como a pessoa ser muçulmana, ser muslim, praticar oração, jejum, zakat, o hajj, pronunciar o testemunho de fé, sem ter o imã, a fé dentro do coração? Tem como? Tem? Não tem. Se ela fizer isto e não ter o imã, ela é uma pessoa hipócrita, ou seja, ela está praticando, demonstrando o contrário daquilo na fé dela. E tem como a pessoa dizer, eu acredito em Allah, em tudo que Allah disse, eu acredito nos anjos, nos livros, nos mensageiros, tem como ela ter a fé, se for verdadeira, de verdade, e ela negar-se, se rejeitar a praticar aquilo que Deus exige dela? Aí não tem como, contradição. Nós temos o Islã, prática externa, o Imã, prática interna. Só esses assuntos aqui é para estudar a vida inteira, tá bom, gente? Bom, daí o homem perguntou o que é o Ihsan, o que é o nível mais elevado? Ihsan é traduzido como espiritualidade, como excelência, como uma conexão, como sinceridade, como virtude, como consciência, observando, a pessoa tem consciência de Deus. Está observando o profeta de Deus diz, adore Allah como se estivesse vendo ele na tua frente. Como é uma consciência, como que é o trabalho, a pessoa trabalha em qualquer profissão, ela trabalha livre ali, mas tem uma câmera aqui, ó, do seu patrão, tem câmera do RH, tem câmera aqui, a conduta dela será diferente, não é? Por que as pessoas estão dirigindo 120, 130, pá, câmera daqui a 300 metros, elas diminuem. Polícia Federal diminui, por quê? Tem câmera, tem vigiando. Então as pessoas, elas temem sim, porque estão sendo vigiadas. Então, adore a Deus, seja um muçulmano com a certeza, a convicção em seu coração que Deus está te observando em toda situação e circunstância. Seja um muçulmano de verdade, aos olhos das pessoas e longe dos olhos dela. Em casa onde ninguém te vê e na rua ou na mesquita. Seja aquela pessoa que adore Allah por excelência, por conexão, por amor, por convicção, por ser... Gente, isso aqui não é uma palavra, não é uma senha que tu clica aqui e deu. Isso aqui é um exercício diário, disciplina, fé, conhecimento, reconhecimento. Então, adore Allah como se estivesse vendo Ele. Se tu não está vendo Ele, Ele está te vendo. Você faz as coisas, deixa de fazer certas coisas, não é porque... É também, né? Mas não é motivado por isto. Não é porque é feio, ou porque tem que fazer. É porque tem uma força interna maior, uma consciência que te leva a ser e continuar muçulmano. Esse é o hadith do profeta. Daí o homem perguntou, quando que é o dia do juízo final? Será que esse mundo vai acabar de repente? Pum, Big Bang, pá. Não, vai ter sinais. Existem os grandes, isso aqui é a parte da escatologia islâmica. Tem os grandes sinais, os pequenos sinais. Um desses sinais é quando a mulher dar luz à sua dona. Vai ter uma época, chegará uma época que as... Ai, meu Deus do céu, vai chegar uma época em que as pessoas vão tratar as mães como fossem escravas. A mulher vai dar à luz uma criança, essa criança vai se comportar como fosse dona da mãe. Vai tratá-la como se fosse uma escrava. E vai ver as pessoas descalças, pobres, nus, pastores de ovelhas, é como eram os árabes beduínos, competindo, brigando no futuro, né?
quem vai construir o prédio mais alto. Meu Deus do céu, esse sinal já não aconteceu. Vai lá em Dubai, vai lá em Riad, vai lá em Jeddah, vai lá em Doha, tu vai ver isso aqui tudo, né? O homem foi embora. Aí vem o hadith bonito, aí vem o final. Omar, você sabe quem era esse homem? Olha só a educação do Omar. Poderia dizer, não sei, mas a educação ele falou, Allah e seu mensageiro é quem melhor sabe. Eu vou esperar o Senhor falar. Esse é o Jibril, é o anjo Gabriel, que veio ensinar. Vamos voltar lá para o começo? Quem ensinou o Islã para os companheiros do profeta? Quem? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quem ensinou o Islã para Muhammad? Jibril, o anjo Gabriel. Quem ensinou o Islã? Por quem disse para o anjo Gabriel falar isso para o profeta Muhammad? Quem? Allah. Gente, o Islã se aprende assim. Os 40 hadiths servem para isto. Também, além de conhecer o hadith, eu aprendo o dito do profeta. Porque o profeta de Deus falou isto. E o profeta de Deus não falou isto da cabeça dele, eu não tenho nada para falar, vou falar isto. Falou isto porque o anjo Gabriel ensinou. E Allah ordenou o anjo Gabriel ensinar. Qualquer pessoa que quiser falar do Islã sem conhecimento da Sunnah, da vida do profeta Muhammad, está falando em vão. Vamos aprender a religião da forma certa, do jeito correto, com as fontes confiáveis. Seja igual o Omar, seja igual aos companheiros do seu mensageiro. Aprenda o Islã do mensageiro. Aqui no Brasil, Planeta Terra, tinha uma série da minha década de 80, agora, né, Planeta Terra, Cidade de Tóquio, que era o... como é que é o nome, né? Que tinha o gorila que ele fazia... como é que é o nome? Né, Planeta Terra, Cidade de Tóquio, Tóquio como outras metrópoles do mundo sendo ameaçada pela população. Spectroman, né? Tinha o Spectroman, né? Tinha um macaco que fazia as coisas assim tudo. Então, Planeta Terra, Cidade de Tóquio, Cidade do Brasil, país do Brasil aqui, quer aprender a religião, começa com o Hadith do Anjo Gabriel. É uma fonte de estudo para a vida toda. E se você gostou desse vídeo, está gostando das aulas, dá uma curtida e compartilhe. E até o próximo Hadith. E wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.